Vamos hoje começar com o capítulo 5 e, permita a Deus, vamos até o versículo 12, que é famosamente conhecida como as bem-aventuranças. É para mim o capítulo talvez o mais interessante do livro de Mateus. Exatamente porque o Senhor Jesus vai nos ensinar princípios profundos que devem nortear a nossa vida. Eu praticamente preguei há 2 semanas atrás uma mensagem que baseou-se mesmo nesse capítulo aqui. Então a nossa exposição vai ser nessas passagens profundas que o nosso Senhor Jesus vai apresentar as famosas bem-aventuranças. Antes de nós começarmos com o versículo 1, vale a pena voltarmos ao versículo 25 do capítulo anterior. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e de além do Jordão. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Isso que eu acabei de ler é já o capítulo 5. É que muitas das vezes nós, quando estamos a ler a Bíblia, nos perdemos com os capítulos. A Bíblia não foi escrita com capítulos. Então, por vezes, corta o fio do pensamento. Se juntarmos o último verso do capítulo 4 com o primeiro do 5, vemos o desenvolvimento normal do que está-se a passar. Então, aqui para dizer o quê? No versículo 1, que os que se aproximaram de Jesus foram os seus discípulos. Quer dizer que Mateus está a dizer assim, este ensino é para os discípulos, não é para qualquer um. Muitas das vezes nós cristãos incorremos no erro de julgar o mundo usando os princípios que têm a ver conosco como discípulos. Não, Deus consegue perceber quem é discípulo e quem não é. Há coisas que se esperam de um discípulo e que não se esperam de uma pessoa que não conhece a Cristo. Se nós percebermos essa diferenciação, vai nos ajudar muito na nossa caminhada com o nosso Senhor. Então aqui o Senhor, vendo a multidão, vai subir a um monte e vão se aproximar dele os discípulos. No versículo 2, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, ensinava quem? Aos discípulos. Era um ensino para os discípulos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele começa assim. Lembra-se de uma palavra que nós falávamos que tem a ver com a tradição oral dos judeus? Halakha. Halakha era ou é a tradição judaica onde eles acreditam que foram ensinos que Moisés deixou e que não foram escritos, que são tão importantes, até por vezes mais importantes do que as escrituras. Aqui, quando o nosso Senhor Jesus começa a ensinar, é como se o Senhor Jesus também tivesse agora a apresentar a sua própria tradição oral, em contraposição com a halakha dos fariseus e dos saduceus. Aqui é o halakha de Jesus, que é para nós, os discípulos. Então ele vai começar por dizer, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino de Deus é para os pobres de espírito. E quem então são os pobres de espírito? Porque vê que Mateus qualifica, ele não diz bem-aventurados são os pobres. Ele diz bem-aventurados são os pobres de espírito. É muito fácil, né, nós pensarmos que Jesus está a falar da pobreza material, mas ele está a falar de uma outra pobreza. Porque existem pobres malfeitores. Existem ricos benfeitores.
Então não é a questão da riqueza que está em jogo aqui. Ele está a falar pobreza de espírito, não pobreza de kwanza, não pobreza de dólar, não, pobreza de espírito. E que é isso, ser pobre de espírito? Estes é que vão herdar o reino de Deus, o reino dos céus, os pobres de espírito. Em Mateus 3, em pé, orava consigo desta maneira. Orava consigo, não orava para Deus. Ele orava consigo. Oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, apontar o dedo ao outro aí ao seu lado. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Ele tinha orgulho das coisas que ele fazia, de quem ele era em si próprio. O publicano, porém, é a posição de alguém que havia se empobrecido no espírito, que havia entendido a sua necessidade, o seu estar precário. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E o nosso Senhor Jesus diz assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O pobre de espírito aqui nessa lição do nosso Senhor é aquele
que reconhece as suas falhas e busca a misericórdia de Deus. E o rico de espírito é aquele que é orgulhoso, é presunçoso. O seu orgulho está nas suas próprias coisas, em si próprio. Por isso é que está a dizer assim, qualquer que a si mesmo se exalta. E como eu enfatizei há tempos, há uns minutos atrás, orava consigo mesmo. Ele não orava para Deus como tal. Ele pensava que orava para Deus, mas orava consigo mesmo. Então é isso que é ser pobre de espírito. É o contrário de ser orgulhoso, é o contrário de ser presunçoso, é o coração que reconhece que necessita de Deus. É o coração que se põe naquele local de dependência. Deus, se você não fazer, se você não cuidar, se você não capacitar, eu não posso nada. Essa é a posição de um pobre de espírito. São esses que reconhecem que dependem de Deus assim, que vão herdar o reino de Deus. O reino de Deus só é para esse tipo de pessoas. Se nós nos achamos cristãos e não temos essa disposição no nosso interior, não vamos herdar o reino de Deus. Então é preciso vermos isso. Agora, há uma presunção positiva, há um orgulho positivo. Vejam o que a Bíblia nos diz em Jeremias 9, 23 a 24. Assim diz o Senhor. Jeremias 9, 23 a 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O Senhor está a dizer que o seu agrado é naqueles que tenham orgulho em conhecer a Deus. Que o nosso orgulho tem que ser em conhecer a Deus, em caminhar com Deus, em amar a Deus, em seguir as coisas de Deus, não em nós mesmos. Isso é muito, muito importante aqui. Então, qualquer coisa que nós tenhamos que tenha valor neste mundo, aos olhos dos homens, se nós metermos o nosso orgulho naquelas coisas, estaremos a incorrer a não sermos pobres de espírito. Os pobres de espírito são aqueles que entendem que é Deus o orgulho que devem ter. Há nada mais desse mundo. Em 1 Coríntios 1, de 25 a 29, o apóstolo Paulo vai trazer um ensino que casa muito bem. Na verdade, ele cita mesmo Jeremias 9. Vamos só pegar do versículo 25 a 29. Ele diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, por que vamos vangloriar por alguma força ou por alguma riqueza, por alguma coisa que nós tenhamos? Ele diz: porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Até hoje essa é a realidade. Não são muitas as pessoas ricas, das pessoas cheias de diplomas que têm se convertido. E essa é a mesma coisa que sempre aconteceu. E ele está a dizer isso. Segundo a carne, não são muitos de vocês que são sábios, que são poderosos segundo a carne. Eles nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são
para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. É a consciência desse ensino que vai dizer assim: se aqueles que se acham grande coisa, aos olhos de Deus não são nada, por que que eu vou me achar alguma coisa? Não, eu não tenho nada para me gloriar. Eu só posso mesmo me humilhar diante de Deus. Eu só tenho mesmo que reconhecer a graça e a misericórdia de Deus na minha vida. É isso que é ser pobre de espírito. É uma consciência que nós não nos gloriamos em nada, excepto no amor, na bondade, na comunhão de Deus, naquilo que Deus é. É assim que no verso 4 ele vai dizer: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Os que choram serão consolados. E essa palavra choram, ela seria melhor traduzida como lamentar, os que lamentam. E estou a enfatizar o lamentar por uma razão muito básica que já temos falado aqui no nosso estudo de Gênesis. Nós falamos sempre que há uma diferença entre lamentar e murmurar. Nós falamos que quando nós lemos os cânticos dos salmos, mais de 70% são lamentações, segundo, acho que é mais ou menos essa percentagem, posso estar aí a exagerar uns 5%, ou a exagerar ou a tirar do número. Mas a maioria dos salmos são lamentações, não são murmurações. E lamentação é típico de intercessão. É claro que na intercessão, na lamentação, também por vezes choramos mesmo e saem lágrimas, mas nem sempre. É simplesmente para dizer que, quando ele está a dizer bem-aventurados os que lamentam, é aqueles que têm razão para lamentar. E esses é que serão consolados. Mas aí nós podemos nos perguntar, será que todas as causas possíveis de se lamentar são do tipo que Deus aprova? Será que todas as causas para chorar são do tipo que Deus aprova? Ou existem lamentações aceitáveis e existem aquelas que não são aceitáveis e não têm nada a ver? Porque por vezes nós lamentamos com coisas muito infantis, com coisas carnais, inclusive. Essa lamentação que Jesus está a falar é especial. Tiago, vamos em Tiago 4, 8 a 9, para ver, poderá nos ajudar a enquadrar bem essa lamentação. Tiago vai dizer: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Veja no verso 9: senti as vossas misérias e lamentai. Essa é a mesma palavra que nós temos bem-aventurados os que choram. É a mesma palavra aqui traduzida, lamentai. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. É exatamente na mesma linha. A lamentação, o choro é parte da vida do pobre de espírito. É aquele que percebe que necessita. É aquele que percebe que sem a ajuda de Deus as coisas não vão a lado nenhum. E ele clama por Deus, ele lamenta pelo estado das coisas. Lamenta porque ele quer aquilo que agrada a Deus. Lamenta porque ele está à busca da vontade de Deus. Lamenta porque ele vê algo que não está do jeito que a palavra de Deus espera que tivesse. Por isso é que nós oramos, por isso é que nós intercedemos, por isso é que nós lamentamos no nosso coração em relação ao mundo, em relação às coisas. É por percebermos que alguma coisa não está a acontecer do jeito que devia acontecer, como Deus gostaria. Em 1 Coríntios 5, 1 a 2, a mesma palavra vai aparecer. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. No versículo 2,
estáis ensoberbecidos, quer dizer, o contrário de ser pobre de espírito. E ele diz, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Em outras palavras, aqui o termo entristecer está a ser usado para dizer aquela angústia santa por aquilo que é justo aos olhos de Deus. É quando nós nos entristecemos a favor daquilo que devia ser conforme a vontade de Deus e que não está a ser. Esta é a lamentação que Jesus está a apontar aqui, porque essa é a lamentação que nasce do coração de quem é pobre de espírito. E muitas das vezes nós andamos a ouvir, no mundo, pelo menos em Angola, aquele dizer que diz o homem não chora. Mas vê como é que Jesus é contrário a essa mentalidade. Ele está a dizer, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que lamentam. O mesmo Senhor é um homem de lamentação, foi um homem de lamentação. O nosso Senhor Jesus, por exemplo, chorou por Lázaro, chorou por Jerusalém. No livro de Hebreus, o autor diz que enquanto ele estava em vida, ele buscou o Senhor com lágrimas, buscou aquele que o podia salvar com lágrimas, com clamor. Então, nós precisamos parar também e nos perguntar, será que eu tenho tido uma vida de lamentação? Qual foi a última vez que eu lamentei perante a Deus? Não é lamentar perante os homens. Qual foi a última vez que eu lamentei perante a Deus? Porque o pobre de espírito lamenta perante a Deus porque sabe que só Deus pode lhe consolar. Por isso é que ele diz, bem-aventurados os que choram, os que lamentam, porque eles serão consolados. Isso não quer dizer que nós não podemos lamentar diante dos irmãos. Não. O Espírito de Deus vai nos consolar também através dos nossos irmãos. Mas essa é a vida de um intercessor que está aqui. É a vida de quem espera em Deus, não de quem espera na carne e nos homens. E isso devia ser a marca de cada um de nós. Essa é a mensagem que Jesus passa aos discípulos. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E nós vivemos num mundo onde as pessoas, muitos cristãos dizem, não te preocupes, esse vai ser destruído e nós iremos viver no céu. Mas o Senhor Jesus está a dizer aqui, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É para dizer que é na terra onde viverão os bem-aventurados. Essa terra não foi criada para ser destruída. Foi poluída pelo pecado, mas o Senhor vai limpar, vai purificar. Essa é a razão do nosso Senhor Jesus Cristo ter vindo. Como temos repetido, o sacrifício do Senhor Jesus não é apenas para a nossa salvação, é para a salvação do mundo todo, inclusive dessa terra, inclusive dos animais, das plantas. Essa terra foi criada para ser um lugar paradisíaco, puro, bom para se viver. E é isso que Jesus Cristo, no seu sacrifício também completa e realiza. Mas ele está a dizer assim, bem-aventurados os mansos. Quem são os mansos? No mundo daquele tempo, os romanos, os gregos, eles não olhavam para a mansidão ou para a humildade como sendo algo positivo. E quando Jesus está a dizer bem-aventurados os mansos, ao ouvido de um romano, de um grego, ao ouvido de quem vivia naquele tempo, era uma coisa que fazia confusão. Sobretudo aos gentios, não encaixa isso, ser manso. Por quê? Na ética grega e dos romanos,
O ser humilde estava associado a algo vergonhoso. Era um sentimento de vergonha, de fraqueza, de covardia e de falta de honra. O homem de honra naquele tempo era um homem ousado, com atitude e com força, capaz de impor a sua vontade. Mas o Senhor Jesus está dizendo, bem-aventurados os mansos. Não aqueles que se impõem. O contrário. E isso nos desafia muito. Ser manso é ser manso. Então, podemos nos perguntar, será que eu sou manso? Ou será que eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de se impor com autoridade, com poder, com músculo, com manipulação? Não, bem-aventurados os mansos, porque são os mansos que hão de herdar a terra. E o nosso Senhor é o exemplo dessa mansidão. O verdadeiro manso é Jesus, né? Jesus vai passar pela cruz. A cruz representava o quê? O poder e a autoridade dos romanos. E quem era levado à cruz era humilhado. Para o romano, aquele que estava a ser crucificado estava a ser tornado manso, estava a ser envergonhado. E Jesus está a dizer assim, sim, bem-aventurado, abençoado é aquele que passa pela cruz. O poder de Roma de crucificar, a autoridade de impor a vontade, essa é dos malditos. Não vamos nos esquecer o seguinte, e é uma coisa que por vezes nos escapa ao lermos as bem-aventuranças. Do mesmo jeito que o Senhor está a dizer bem-aventurados ou abençoados, o contrário daquilo é malditos. Muitas das vezes nós não pensamos nisso. Aqueles que se impõem são malditos. Aqueles que são orgulhosos são malditos. Aqueles que não são mansos são malditos. Então é preciso ver sempre o outro lado da moeda. Bem-aventurados os mansos significa malditos os brutos. Então, no versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O mundo que o nosso Senhor está a projetar para os santos é um mundo onde os que lá estarão são aqueles que agora, nesse mundo, têm fome e têm sede de justiça. E eu acho que a imagem que nós podemos usar para captar o que Jesus está a falar, acho que podemos pegar já mesmo da imagem de João Batista, que comia gafanhoto e mel, não é? A comida de João Batista era gafanhoto e mel. Nós falamos que isto era símbolo de juízo e de misericórdia. A justiça de Deus nas suas duas faces. Que a justiça vem para alegrar os justos, mas vem para castigar os injustos. Logo, ter fome, ter sede de justiça tem a ver com aquele que se alimenta, que se enche da vontade de Deus. Ele olha para Deus e ele vive desejando que Deus manifeste o seu reino, que a vontade de Deus seja feita. Ele vive com esta sede, com esta fome, né? A nossa comida, o nosso alimento é aquilo que faz quem nós somos. Aqueles que têm fome, têm sede de justiça, são aqueles que vivem dedicados à justiça. É isso que está aí no fundo. O alimento que vai sustentar a verdadeira vida é a justiça. Aquele que não se alimenta da justiça está morto. Porque a vida eterna é para aqueles que se alimentam da justiça, que bebem a justiça, que têm fome e sede da justiça, porque é lá onde está a vida eterna. É muito poderoso as palavras do nosso Senhor.
No versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que perdoam, porque Deus perdoará essas pessoas. O perdão é algo muito fundamental na vida cristã. Ser misericordioso, não há como nós fugirmos da realidade do perdão e da misericórdia. Não há. Porque falava um servo de Deus que se o mundo foi feito com Deus já aceitando a possibilidade do homem vir a pecar, é porque Deus só criou o mundo porque estava disposto a perdoar. Então, se o mundo foi criado por um Deus que estava disposto a nos perdoar, como é que Deus vai aceitar no mundo que Ele criou com o seu perdão uma pessoa que não perdoa? Quer dizer que todo indivíduo que não perdoa, que está nesse mundo, aos olhos de Deus é como cancro. É uma doença. É uma enfermidade. Deus nos ajude a perdoarmos. Nos ajude mesmo, porque não é coisa pequena. Em Hebreus 2, 17 a 18. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, está a falar de Jesus, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Em outras palavras, a contextualização da palavra se fazendo homem como nós, vivendo as nossas necessidades, sofrendo as nossas tentações, lhe pôs numa posição que ele podia ter compaixão e misericórdia de nós, porque somos como ele, seres humanos. A misericórdia é você se pôr no lugar do outro e sentir no lugar do outro. E é isso que Jesus fez por nós naquela cruz. Sentiu por nós, se entregou por nós. E é isso que nós temos que ser para com o mundo. Porque se não formos assim, a misericórdia do Deus misericordioso não vai nos alcançar também. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Este amor que Deus dá na sua misericórdia alcança aquele que abraça o caminho da misericórdia. Aquele que rejeita ser misericordioso, Deus também não caminha com ele. Na verdade, no capítulo a seguir vamos falar um pouquinho disso já. Então, numa sociedade como onde o nosso Senhor Jesus estava, onde a honra era vista como um bem limitado, para você ser honrado, para você aumentar a tua honra, tinhas que envergonhar alguém. Imagina essa lição de ser misericordioso. Há dias eu estava num grupo do WhatsApp e um tio meu partilhou assim uma frase bem interessante que eu acho que casa muito bem com isso. E essa frase vinha com um videozinho onde temos 2 palitos de fósforos acesos. Um acendeu o outro. Um estava aceso, aproximou-se e o outro acendeu. E lá embaixo vinha escrito: acender o fósforo do outro não significa apagar o seu. Em outras palavras, ajudar o próximo, sentir pelo próximo, apoiar o próximo, ser misericordioso para com o próximo, não te reduz. Ao contrário, faz o exato contrário. Então, é essa mentalidade que o nosso Senhor Jesus está a ensinar. Ao invés de vocês estarem aqui a competir, a ver quem é quem consegue mais, quem vai ser mais honrado, quem vai ser envergonhado, esqueçam isso. Todos nós podemos ser honrados. Não precisamos olhar para a honra na perspectiva de que se eu vou ser honrado, alguém tem que ser envergonhado. Jesus está a dar uma chapada a essa mentalidade errada. A honra é válida, mas do jeito certo, não do jeito que na cultura daquele tempo se estava a usar.
Então é isso, ser misericordioso. É olhar para o próximo como a ti mesmo. É amar o próximo como a ti mesmo. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É interessante porque não disse bem-aventurados os limpos de olhos, né? Disse os limpos de coração. Porque Deus é visto com um coração. Mas não é qualquer coração, é o coração limpo. Só o coração limpo pode ver a Deus. Quanto mais sujo for o nosso coração, menos nós vamos perceber Deus. Menos nós vamos ver Deus. E em Salmos 24, 3 a 4, o salmista diz: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo, no seu templo? Ele responde no versículo 4: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Quer dizer, que é um coração de um pobre de espírito. Porque é o pobre de espírito que não enche a sua alma com vaidade, que não se inflama, que não se acha isso ou aquilo. Ele é pobre, ele é pão sem fermento. Nem jura enganosamente, não se dá a mentira, que é a marca dos filhos do diabo. Então, limpo de coração é esse, que não se inflama, que não se enche de si próprio, mas se esvazia. E aquele que não abraça o caminho do engano. Salmo 119, de 9 a 11, ele vai dizer: como pode o jovem manter pura a sua conduta? A conduta pura é sinônimo de coração puro. Não há diferença entre essas duas coisas. Tu não podes ter um coração puro e ter uma conduta impura. Tal como tu não podes ter uma conduta impura e ter um coração puro. É impossível. Então está aqui. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Veja a resposta. Vivendo de acordo com a tua palavra. Nós, em Cristo, vamos entender que essa palavra é Cristo. No Velho Testamento, quando o salmista vai escrever isso, ele está a pensar na lei, na Torá. No Novo Testamento, a Torá é Jesus. Como pode um jovem, então, manter a sua conduta pura? Vivendo de acordo a Cristo. Focado em Jesus. Como diz lá no livro de Hebreus, mantendo os olhos fixados em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele diz: eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Andamos a estudar e a meditar na palavra, que Deus nos ajude, que essa palavra fique impregnada em nosso coração. Porque quando nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, é isso que vai nos guardar de tornar impuro o nosso coração. Porque o diabo vai sempre nos tentar. Se tentou Jesus, o que é que Lucas disse? Que o diabo lhe deixou por algum tempo. Então, se o diabo deixou Jesus por algum tempo, imagina nós. Se deixou Jesus por um mês, não sei quanto tempo é que ele vai nos deixar. Umas horas ou alguns diazinhos. Então é preciso guardarmos a palavra de Deus no nosso coração. É isso que vai nos ajudar a guardarmos um coração puro. 2 Coríntios 7:1, Paulo diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Em outras palavras, olhando para as promessas de Deus, do mundo perfeito que vem,
vamos nos entregar em obediência a todos os mandamentos do Senhor e não sermos filhos desobedientes a Deus. É isso que é ter, que é guardar um coração puro. Atos 15, 8 a 9, quando houve o primeiro concílio, uma das palavras que surgiu desse concílio foi isso que Pedro vai dizer sobre os gentios e os judeus convertidos. Ele vai dizer: e Deus que conhece os corações, Deus conhece os nossos corações, e Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. O coração é purificado pela fé, pela doutrina de Jesus, pelo Evangelho de Jesus. É isso que purifica o nosso coração. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores é que serão chamados filhos de Deus. E nós vivemos num tempo onde toda pessoa que vai na igreja, em alguma denominação ou em algum grupo, diz: não, eu sou filho de Deus. Mas Jesus está a dizer assim, que os pacificadores sim serão chamados filhos de Deus. Você pode fazer parte de qualquer denominação, de qualquer grupo de estudo, de oração. Se você não é pacificador, você não é filho de Deus. Ponto. Essa é a opinião de Jesus. E o que é isso, ser pacificador? Em Mateus 10, 34 a 36, podemos pegar um contexto que nos ajude a enquadrar bem o ser pacificador. Ele diz: não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Veja, quem está a falar isso é o pacificador, que veio trazer espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Essa palavra é dura, né? Mas o que é que esse texto está a tentar nos fazer entender? É que o ser pacificador não é ser pacifista. São coisas diferentes. Jesus é o maior pacificador. O mundo, desde que Jesus veio e ensinou e criou os seus discípulos, o mundo foi transformado. Não foi transformado à espada, foi transformado pela palavra de Deus, pelo agir do Espírito Santo, pelo Evangelho que se espalhou pelo mundo afora, sem espada. Então Jesus é o maior pacificador. Mas é Ele que está a dizer aqui, como nós lemos, que Ele veio trazer a espada. Então, em que sentido é que podemos entender o ser pacificador, que vai divergir de ser pacifista? Aquele que vai promover a unidade na justiça, esse é pacificador. A unidade é na justiça. Eu que sou da palavra de Deus, eu que sou de Cristo, eu não posso estar em união com uma pessoa que é da perversão, que é da corrupção, que é da brutalidade, que é do mal. Então, quando você é da verdade, defendes a retidão, a pureza, aquilo que a Bíblia está a chamar de justiça, aqueles que são da injustiça vão ter problemas contigo. Porque você vai dizer assim: eu não aceito isso, eu não faço isso, eu não vou colaborar com isso, eu não vou enganar, não vou roubar, não vou matar. Essas coisas todas que tu vais dizer que não vais fazer porque você é servo de Cristo, vai ofender aqueles que são servos do diabo. E é mais ou menos isso. Quando é que o pai e o filho vão separar os seus caminhos? Quando, por exemplo, o filho abraçar um caminho errado, contrário aos preceitos de Cristo, e o pai se negar a colaborar com o filho.
e vice-versa. É aí que haverá espada. Então a espada que Jesus está a dizer é a espada da justiça. Então ele é pacificador, mas o ser pacificador é promover a unidade na justiça, no amor, na verdade, na pureza. Tudo que é contrário a isso não é ser pacificador. Se você põe a pureza de lado em nome da unidade, você é pacifista. Você não é pacificador. É diferente. Nessa altura que nós estamos a falar, acredito que os irmãos sabem que a Igreja Metodista tem uma ruptura. Então, tem a igreja famosa, a Igreja Metodista Unida, por causa de assuntos que têm a ver com liberalismo, aceitação do homossexualismo e coisas parecidas. A Igreja Metodista Unida, a liderança, queria impor esse liberalismo à maioria da Igreja Metodista. E a maioria da igreja disse, não, nós não vamos abraçar esse vosso liberalismo, isso é apostasia. Desculpa, então saiu um grupo, boa parte, né, um grupo, a maior parte da Igreja Metodista está afiliada ou está a se afiliar à Igreja Metodista Global. E essa Igreja Metodista Unida que ficou, os liberais que estavam no topo da liderança das autoridades, como tende a ser o que mais acontece, assim como o Papa tentou fazer há pouco. O topo, tipicamente, é os que estão aí no caminho do diabo e querem carregar a maioria que é contrária ao seu caminho. Pois, eles mudaram já algumas alíneas dos preceitos que delimitam o comportamento dos bispos ou pastores metodistas. E a fornicação foi retirada da lista. Naturalmente que a fornicação, o homossexualismo, tudo isso foi incluso como algo já possível. Então você pode ser um presbítero, pode ocupar um cargo de liderança na Igreja Metodista Unida, mesmo vivendo em fornicação. Desde que a pessoa com quem tu estás a fornicar está a fornicar de boa vontade, que não é por violência, porque uma coisa assim totalmente perversa, contrária à palavra de Deus. Isso não é ser pacificador, isso é ser pacifista. O cristão tem que entender a diferença entre essas duas coisas, porque é fácil quererem nos fazer abraçar o pacifismo quando fomos chamados a sermos pacificadores. Temos que ter uma posição, a posição de Cristo. E temos que estar dispostos a morrer por causa da posição de Cristo. Temos que estar dispostos a perder familiares, amigos, empregos por causa da posição de Cristo. É isso que é ser pacificador. É defender a justiça de Deus. E ser unido com aqueles que defendem a justiça de Deus. Versículo 10 a 12. Bem-aventurados os que sofrem. Cai naturalmente bem nessa linha do que nós estamos a falar. Porque o pacificador vai sofrer na medida que ele está a busca, está a promover a pacificação na justiça. Não é sem critério, tem critério. Então ele vai dizer, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele depois muda aqui, ele diz, bem-aventurados sois vós. Os discípulos estavam a ouvir. Quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós.
desde Abel até Jesus, até Estevão, até Paulo, até Pedro, até todo crente, todo discípulo de Jesus em qualquer parte do mundo que ama Jesus está a sofrer por causa de Jesus. Ele está a dizer: bem-aventurados sois vós. Se somos bem-aventurados por sermos perseguidos por causa da justiça, por causa do testemunho de Jesus, o que seríamos nós se não tivéssemos preparados a sermos perseguidos por causa de Jesus? Malditos. Não esquecer o outro lado do assunto. É sempre importante isso. E nós estamos a viver exatamente num tempo onde se promove uma mentalidade de maldição. O reino dos céus é da justiça. É de abraçar a justiça até sofrer pela justiça. Não, o tempo em que nós vivemos é de querer tornar os cristãos pacifistas, de aceitar tudo, de colaborar com tudo, em nome de uma falsa paz, em nome de uma falsa união. Então, nós temos que nos perguntar: qual é o caminho que nós temos seguido? Se temos dado ouvido a esse movimento que anda aí a ensinar uma distorção do Evangelho, onde se evita qualquer sofrimento em prol da Boa Nova. Aqui Jesus está a dizer assim aos seus discípulos: preparem-se. Se vos perseguirem, vocês serão bem-aventurados. Os perseguirem por causa da justiça, por causa de mim. Não é te perseguirem por causa de uma coisa errada. Não, é por causa da justiça, sempre. Jesus está a focar aqui na justiça. Não tem como nós fugirmos disso. E até porque o nosso Senhor Jesus veio para libertar os seus povos dos seus pecados. Então a justiça é essa retidão aí, é caminhar reto ao ponto de sofrer. E os apóstolos vão viver isso, na verdade. Em Atos 5, 40 a 42, quando Pedro e João vão ser encarcerados e vão começar a viver a perseguição por causa da boa nova que estavam a pregar, nós vamos ler: e concordaram com ele, chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixassem ir. Versículo 41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Coisa muito linda. Quando os apóstolos primeiro apanharam porrada e foram encarcerados por pregarem o Evangelho, por curarem os enfermos, por terem dado visão a um cego, o que aconteceu? Eles regozijaram-se por terem a honra de sofrer por Jesus. Para eles era uma honra sofrer por Jesus. Nós vivemos num tempo que tudo se faz, adapta-se pregações para fazer as pessoas não pensarem desse jeito. De que eu tenho que sofrer por Jesus. De que eu tenho que ter as marcas da cruz em minha vida. Não. Tudo se faz ao contrário disso. Os comunistas tinham o seu manifesto. Os membros dos partidos políticos também têm os seus manifestos. Quando um soldado vai na recruta, passa pela formação, depois ele também abraça uma postura de vida que lhe faz um militar. Tem preceitos que vão lhe identificar como um militar. E é isso que Jesus está a fazer aqui. Está a passar os preceitos daqueles que podem fazer parte do seu exército, exército dos santos. A revolução de Jesus é essa, é feita com esse tipo de pessoas. Não é a revolução que o nosso mundo tem ensinado de pegarem katanas, de fazer guerra. Não, a revolução de Jesus não é deste tipo. Mas ele tem um exército.
E a revolução de Jesus é que tem mudado o mundo para fazer um mundo que nós temos mais ou menos hoje. Se recuarmos 2000 anos atrás, o mundo era uma confusão. Hein? Não está a dizer que já não temos confusão, temos, mas muita coisa melhorou no mundo desde que o nosso Senhor Jesus começou a ensinar essa forma de viver, estes preceitos dele, né? E o que é que acontece? O nosso Senhor Jesus continua de braços abertos a chamar os seus discípulos hoje. E Ele vai nos chamar a uma vida missionária. Jesus vai nos chamar a termos um sonho diferente daquele que o mundo tem, que é de acumular riquezas, que é de viver confortável, que é de acumular diplomas, que é de se encher das coisas que o mundo respeita. Não. Jesus quer que os discípulos olhem para a vida a partir da visão do reino de Deus. É isso que Jesus quer. Tudo na nossa vida deve participar para a glória do reino de Deus. Isso tem a ver com o nosso intelecto, tem a ver com a nossa moralidade, tem a ver com o nosso corpo, tem a ver com as nossas finanças. Toda a nossa vida tem que participar para o reino de Deus. O nosso sofrer para Jesus, no nosso tempo, ainda que não estamos na Índia, ou no Paquistão, ou no mundo muçulmano, onde muitos cristãos estão a ser perseguidos, estão a ser mortos até. Mas até na nossa realidade aqui, a pergunta tem que ser: quais são as marcas do reino de Deus na tua vida? Quanto de ti tem carregado a realidade de priorizar o reino de Deus? O que é que nós temos investido na nossa vida? Que vamos falar assim, não, isso faz falta na minha vida. Que eu faço isso e sinto que isso faz uma diferença na qualidade da minha vida. Mas eu tenho que fazer isso porque a minha vida, na verdade, é isso, está na linha do que eu estou a investir para o reino de Deus. É um desafio muito forte, hein? Que Deus nos ajude a entender isso. Porque não é uma coisa pequena. Priorizar o reino de Deus vai mudar a nossa forma de viver. Vai mudar a nossa forma de olhar para as nossas finanças. Vai olhar para outra forma, vai nos fazer olhar de outra forma na nossa gestão do nosso tempo, no nosso intelecto, em tudo que nós somos e em tudo que nós temos. A pergunta é: quanto disso tem ido para o reino de Deus? Para os projetos de Deus? É uma coisa que não podemos esquecer. Então, a verdadeira igreja para Jesus, porque os discípulos de Jesus estão a ser preparados para ser essa comunidade que é a igreja. Então, a igreja verdadeira vai se chamar o quê? Vai ser chamada a igreja dos pobres de espírito, a igreja dos que choram, a igreja dos mansos, a igreja dos que têm fome e sede de justiça, a igreja dos misericordiosos, a igreja dos limpos de coração, a igreja dos pacificadores e a igreja dos que sofrem perseguição por causa da justiça. E todos aqueles que não apresentam estas bem-aventuranças são simplesmente malditos. Que Deus nos abençoe e nos ajude.